Iremos dar continuidade à nossa aula e agora vamos produzir os braços. Separei aqui os fios que eu vou utilizar para produzir o braço. Eu vou utilizar a cor macadame como cor pele, que é a mesma cor que a gente já está utilizando aí no corpinho. Vou utilizar a cor cereja para fazer a manguinha, né, dos braços. E é a mesma cor também que a gente já está utilizando na aula. E o que eu queria mostrar mesmo para vocês é esse fio aqui, o veluche. O fio que eu vou utilizar para fazer os detalhes em branco é o fio veluche. Porém, se você não encontrar o fio veluche, você também pode comprar o fio amigurumi, o amigurumi chenille, que é a mesma composição e é a mesma espessura. Vou iniciar produzindo com a cor pele. Vou começar fazendo um anel mágico ou círculo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito 6 pontos baixos, puxa o fio totalmente, fecha o círculo. Então, aqui temos a volta de número 1, com um total de 6 pontos baixos. Agora, iremos trabalhar a volta de número 2, e na volta 2, vamos fazer 6 aumentos seguidos. Um aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, como estamos trabalhando em pontos baixos, para cada ponto eu irei fazer 2 pontos baixos juntos. E aqui faremos 6 aumentos seguidos. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e aqui 6 aumentos. Então, finalizamos a volta de número 2, fizemos o total de 6 aumentos seguidos e o total de pontos da volta é 12 pontos baixos. Vamos trabalhar a volta de número 3. Vou colocar aqui um pedacinho de fio como marcação do início da minha volta. Se você não quiser usar o fio, usa um marcador de pontos. Eu, particularmente, gosto de usar um pedacinho de fio para marcar o começo e o final da volta. Então, vamos aqui iniciar a volta de número 3. Eu vou fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui 5 pontos baixos, agora faço 2 aumentos, porém, esses aumentos que a gente vai fazer vai ser em meio ponto alto. Vou mostrar aqui para vocês. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, puxo aqui uma vez e pronto, ficamos aqui com 2 alcinhas na agulha. Novamente, laço meu fio, volto no mesmo espacinho, puxo o fio novamente e fiz aqui mais um meio ponto alto. Segura aqui, não fecha ainda, tá? Então, laça o fio novamente, vem no próximo ponto e faz mais um meio ponto alto. Laça o fio novamente, vem no mesmo ponto, puxa o fio e faz aqui mais um meio ponto alto. Ficamos aqui com 5 argolinhas aqui na agulha e agora eu puxo tudo junto. Então, aqui fica bem visível que temos um aumento em meio ponto alto nesse ponto e um aumento em meio ponto alto nesse ponto. Porém, a gente puxou tudo junto, ok? Agora, eu termino aqui minha volta fazendo 5 pontos baixos. Aí, daqui, que eu estou com essa argolinha aqui na agulha, já venho aqui no próximo ponto e faço 1. No próximo, mais um ponto. Então, temos 1, 2, 3, 4 e 5. E assim, finalizamos a volta de número 3. O total de pontos dessa volta é 11 pontos baixos. Agora, iremos trabalhar aqui da volta 4 até a volta de número 7, fazendo apenas ponto sobre ponto. Vou mostrar para vocês. 1, 2, 3,
4, 5. Vou mostrar aqui pra vocês que em cima desse ponto aqui que a gente fez, que a gente juntou 4 meio pontos altos aqui, fica apenas uma alça, tá? Então, aqui é somente um ponto. Então, em cima dessa diminuição, desse aumento e diminuição que a gente fez junto aqui, é apenas um ponto baixo, ok? Então, a gente vai fazer 11 pontos baixos aí da volta 4 até a volta de número 7. Vou fazer aqui da volta 4 até a volta 7 e já retorno para a gente dar continuidade. Então, finalizei aqui da volta 4 até a volta de número 7 e continuamos com 11 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a troca de cor para o fio vermelho. E aqui, fazendo essa troca de cor, eu vou trabalhar a volta 8 e a volta 9, fazendo ponto sobre ponto. Finalizei aqui a volta 8 e a volta 9, fizemos ponto sobre ponto, mantendo os 11 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 10. Na volta 10, a gente vai mudar e vai trabalhar da seguinte forma. Aqui, nós temos duas alcinhas aqui. Tem a alcinha de fora do ponto e a alcinha de dentro. Então, nessa volta de número 10, a gente vai trabalhar pegando somente as alcinhas de dentro. Deixa as alcinhas de fora livre, pois a gente vai usá-las depois para fazer um detalhe. Então, deixa as alcinhas de fora livre. E na volta 10, a gente vai trabalhar aqui 11 aumentos, somente nas alcinhas de dentro do ponto. Então, vamos trabalhar aqui 11 aumentos seguidos. Finalizei aqui a volta 10, fizemos 11 aumentos seguidos, pegando somente nas alcinhas de dentro do ponto, e o total de pontos dessa volta é 22 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar aqui, normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto, normalmente, não precisa ser só de dentro, nem só de fora, pode pegar o ponto baixo normal, e a gente vai trabalhar aqui da volta 11 até a volta de número 23, fazendo ponto sobre ponto. Da volta 11 até a volta 23, a gente vai manter os 22 pontos baixos. Finalizamos aqui da volta 11 até a volta de número 23. Continuamos aqui com 22 pontos baixos, a gente trabalhou ponto sobre ponto. Agora, vamos dar continuidade e trabalhar a volta de número 24. E na volta 24, eu vou fazer a repetição de 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu faço uma diminuição. Novamente, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu faço mais uma diminuição. Então, assim, finalizamos a volta de número 24. Fizemos 9 pontos baixos e uma diminuição, repetidos por 2 vezes. E o total de pontos da volta 24 é 20 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma volta de diminuições, que é a volta de número 25. E na volta de número 25, vamos fazer aqui a repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição repetidos por 4 vezes. Vou fazer aqui juntinho com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e uma diminuição. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E para encerrar, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e aqui eu faço uma diminuição. Então, assim, nós encerramos a volta de número 25, fizemos a repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, e o total de pontos da volta é 16 pontos baixos.
Agora a gente vai ter que fechar aqui essa parte, e antes de fechar eu vou colocar um pouquinho de fibra. Não é muita fibra, tá? Esse bracinho não é pra ficar estufado demais, é pra ficar aqui bem fofinho, com pouca fibra mesmo, igual tá esse aqui, o primeiro que eu fiz. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de fibra. Pronto, aqui já tem o suficiente. Então, aqui a gente vai dar continuidade depois de preencher com fibra. Eu vou dobrar essa peça aqui da forma que tá aqui, vou dobrar ao meio. E aqui eu vou fechar. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fechei o braço aqui com 7 pontos baixos. E aqui eu já posso cortar o fio e deixar um fio longo para a gente fazer a costura. Agora, iremos fazer a troca de agulha. Todo esse tempo a gente tem usado a agulha 2,5 milímetros. Agora eu vou trocar para a agulha de número 3. Olha só, vou usar aqui a agulha de número 3 milímetros e eu vou pegar o fio veluche. Esse aqui que é o basicamente igual ao fio chenille. Vou trabalhar com ele com a agulha de número 3. Sabe aquelas alcinhas que a gente deixou lá no início, quando trocamos para o fio vermelho? Então, essas alcinhas aqui, iremos usar ela. Então, posso pegar em qualquer ponto aqui aleatório. Vou prender aqui meu fio. Essas alcinhas aqui sobraram exatamente 11 alcinhas. Então, em cada alcinha, eu vou fazendo um ponto. Dois. Aí, vou pegar aqui na próxima alcinha. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 e 11. Então, depois de você finalizar aqui essa primeira carreirinha, pegando naquelas alcinhas que a gente tinha deixado, fizemos aqui 11 pontos baixos. Venho aqui sobre o primeiro ponto que a gente fez aqui e já começo iniciando outro ponto. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora eu já posso cortar o fio. Eu vou cortar aqui um fio um pouquinho longo, porque eu quero fazer o arremate. Então, finalizamos aqui o segundo bracinho. Lembrando que a receita desse primeiro bracinho aqui é a mesma receita do segundo. Então, você faz um bracinho, volta a receita e faz o outro novamente. Pronto. Onde que você vai posicionar os braços? Então, aqui a gente tem a primeira volta aqui da troca de cor, quando a gente foi subir aqui a cabeça. Então, você vai contar aqui, a partir da primeira volta aqui da cabeça, você conta 1, 2, 3. Em cima da terceira volta aqui, de onde a gente começou a produzir a cabeça, você já posiciona aqui o primeiro braço de um lado, e aí você já pode fazer a costura. O mesmo você vai fazer do outro lado aqui também.
Aí é só você fazer a costura. Geralmente eu faço a costura da peça sempre pegando aqui um ponto da peça que eu tô querendo costurar e um ponto do corpinho, né? A base, onde eu preciso fazer a costura. Sempre assim, um ponto da peça que eu quero costurar e um ponto da base. Iremos dar continuidade e a próxima parte que a gente vai produzir vai ser a parte do cinturão, fivela e esse detalhe aqui do restante aqui da roupinha do Papai Noel. Esses aqui serão os materiais que eu vou utilizar para fazer essa próxima parte. Vou usar aqui o fio da cor cereja, que é a mesma cor de fio que eu estou utilizando aí em todo o restante da peça, na roupinha, nos braços, no corpinho. Então, vou utilizar o fio da cor cereja, vou utilizar o fio veluche, vou usar aqui o fio codonê, porém o fio codonê, na hora de trabalhar com ele, eu vou usar o fio duplo. Então, se você não quiser usar o fio codonê, você pode fazer essa mesma receitinha que eu vou passar aqui com o fio amigurumi tradicional, ou se você quiser um pouco mais de brilho, você também pode utilizar o fio encanto slim ou o fio encanto tradicional, que também dá certo. Vou usar aqui também o fio preto. E quais agulhas que eu vou utilizar aqui? Bom, para as partes que eu vou trabalhar com o amigurumi tradicional, que no caso é o preto e a cor cereja, eu irei utilizar a agulha 2,5 milímetros. Para trabalhar com o fio codonê, eu irei utilizar a agulha 2 milímetros e para trabalhar com o fio veluche, eu irei trabalhar com a agulha de número 3. A primeira parte que a gente vai trabalhar é a parte aqui do cinturão. Essa parte do cinturão é em preto, mas lembrando que você pode utilizar a cor que você quiser, a cor que você achar melhor aí para o seu trabalho. Ela é feita no fio preto, então como o fio preto é um pouquinho difícil da gente visualizar os pontos, vou mostrar para vocês como que inicia essa fivela aqui no fio vermelho, e aí você reproduz e faz no fio preto. Para fazer o cinturão, eu irei iniciar aqui fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fez aqui 5 correntinhas? Pula essa primeira corrente, venho na segunda e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, na próxima correntinha faço um ponto baixo, na próxima correntinha mais um ponto baixo e na última correntinha mais um ponto baixo. Então, iniciamos aqui fazendo 5 correntinhas, pulei a primeira corrente, vim aqui na segunda e fiz 4 pontos baixos. E como que iremos trabalhar aqui por diante? São apenas repetições, são carreiras de ida e volta. Então, já fiz minha primeira carreira aqui, aí eu dou uma laçadinha aqui no fio, viro meu trabalho e venho fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer 1, 2, 3 e 4. Então, fiz 4 pontos baixos seguidos. E para fazer a próxima carreira, faz uma correntinha, vira o trabalho e faz ponto sobre ponto. Então, é muito simples. Então, para fazer o cinturão, é apenas isso. Você vai fazer carreirinhas de ida e volta. Vou mostrar para vocês aqui uma peça que eu já adiantei e eu fiz o total de 70 carreiras. Foram 70 carreiras de ida e volta. Olha só. O meu deu certinho as 70 carreiras, mas na hora de você pôr na peça aí, se você faz a medida certinho, se você achar que precisa colocar uma carreira a mais, aí você coloca. Mas o meu 70 carreiras deu certinho, tanto na peça piloto quanto na segunda peça que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, fiz aqui 70 carreiras, foram carreirinhas de ida e volta, igual eu mostrei que você faz ali no vermelho. Então, depois de fazer essas 70 carreiras aqui, a gente vai contornar a peça. Contornar aqui com pontos baixos. Terminei aqui e onde eu terminei, eu venho no mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Aí em cada carreirinha dessa aqui, eu venho fazendo um ponto baixo aqui na lateral. Um ponto baixo para cada carreira. É somente isso. Um ponto baixo para cada carreirinha. Então, se a gente tem aqui 70 carreiras, então serão 70 pontos baixos na lateral. Então, vamos fazendo pontos baixos aqui na lateral até chegar no finalzinho. Vou adiantar aqui o meu e já mostro para vocês. Cheguei aqui no finalzinho, na parte reta,
fiz ponto aqui em cada carreirinha, em cada carreira fiz um pontinho, ok? Chegou aqui no cantinho, eu fiz um ponto já, e aí eu faço mais um ponto junto. Aí eu já venho aqui para o próximo ponto. 1, 2, fiz ponto sobre ponto. Chegando aqui nesse cantinho, eu faço um aumento. Então, nos cantinhos, você faz um aumento. Igual eu fiz aqui. Aqui fiz um aumento, fiz 2 pontos baixos e aqui um aumento. Aí eu já venho aqui para esse outro lado aqui também, fazendo um ponto baixo. Pronto. Aí aqui vou fazer até o finalzinho. Chegou lá no finalzinho, chegou nessa curvinha aqui também, que é nosso início. Faz um aumento e vem até aqui, ok? Vou adiantar todo o meu aqui e já mostro para vocês. Adiantei aqui para mostrar para vocês. Terminei aqui toda essa parte que precisava do contorno aqui todo em pontos baixos e assim a gente já terminou a parte do cinturão, né? A parte em preto. Agora a gente vai fazer aqui a parte em vermelho, que no caso vai ser essa parte aqui. E aqui a gente vai iniciar com fio vermelho. E vamos trabalhar aqui pontos baixíssimos. Então, somente aqui nessa parte, como aqui a gente tem o total de 70 pontos baixos aqui na lateral, como a gente tem 70 pontos baixos, a gente vai fazer aqui somente 68 pontos baixíssimos aqui, com fio vermelho. Então, você vai vir aqui onde tem esse cantinho, esse aumento no cantinho, pula esses aumentos aqui, vem no próximo ponto, e aí sim você prende aqui o seu fio, e aí podemos trabalhar aqui pontos baixíssimos. Vamos fazer aqui o total de 68 pontos baixíssimos. E mais um detalhe também, a gente só vai trabalhar aqui os pontos baixíssimos na alcinha de trás. Essa aqui é o lado certo do cinto. Esse lado mais feinho vai ficar aqui para trás, né, grudado na peça. E essa aqui é a parte certa, a parte da frente do cinto. E aqui a gente tem duas correntinhas aqui, duas argolinhas nesse ponto baixo. Tem aqui a da frente e a de trás. A gente vai fazer os pontos baixíssimos somente nessas argolinhas de trás, nas alças de trás do ponto. Então, vamos fazendo aqui pontos baixíssimos até ter o total de 68 pontos baixíssimos. Finalizei aqui todos os pontos baixíssimos, fiz aqui o total de 68 pontos baixíssimos somente na alcinha aqui de trás do ponto. Então, depois de trabalhar aqui 68 pontos baixíssimos, eu cortei o fio vermelho e vou iniciar aqui de novo. Essa aqui foi nossa primeira volta com o fio vermelho, primeira carreirinha, e aí eu cortei o fio e vamos para o início novamente. Então, vamos trabalhar aqui agora a volta de número 2. A gente tem aqui 68 pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer agora a seguinte repetição. Vamos fazer aqui 16 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar 16 pontos baixos e um aumento somente nessas alcinhas de trás. Deixe as alcinhas da frente livre. Então, serão 16 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer 16 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Vamos repetir 4 vezes. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 16. Fiz 16, faço um aumento. Agora, eu vou terminar aqui toda essa carreira fazendo 16 pontos baixos e um aumento mais uma vez, depois mais uma vez, depois mais uma vez, até ter a repetição de 4 vezes aqui de 16 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui minha repetição, fiz 16 pontos baixos, um aumento, 16 pontos baixos, um aumento, 16 pontos baixos, um aumento e 16 pontos baixos e um aumento. Fiz essa repetição de 16 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Agora, a gente vai dar continuidade. Eu vou cortar aqui esse fio novamente e vou iniciar aqui. Eu já prendi aqui meu fio e agora a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. 2 carreiras no vermelho, tá? A gente fez aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Depois fizemos a segunda carreira de 16 pontos baixos e um aumento, repetidos por 4 vezes. Pegamos aqui somente nas alcinhas de trás o ponto. E aqui, na carreira 3 e na carreira de número 4, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Se você quiser, você pode fazer carreira de ida e de volta. Mas como eu quero que todos os pontos fiquem do mesmo lado, eu prefiro cortar e voltar aqui para fazer no início de novo. Então, depois que eu finalizar essa carreira aqui, eu vou cortar o meu fio e volto aqui para esse início de novo e vou fazer a 4ª carreira de ponto sobre ponto também. Finalizei aqui todas as minhas carreiras no vermelho e aqui já finalizamos a parte do vermelho. Agora, a gente vai trocar de agulha novamente e vamos aqui trabalhar com a agulha de número 3. Agulha de número 3 e o fio velute. Agulha de numeração 3, fio velute. Agora, a gente vai dar início aqui, já vou prender aqui. Prendi aqui na lateralzinha aqui do preto. Aqui a gente tem 3 carreirinhas de pontos aqui em vermelho. Então, vamos fazer aqui, para cada carreira, um ponto baixo. 1, 2 e 3, ok? E aqui, nesse último ponto, vou fazer um aumento. Depois de fazer um aumento, venho fazendo aqui ponto sobre ponto. Em cada pontinho desse aqui, eu venho fazendo um ponto baixo com o fio velute e a agulha de número 3. Cheguei aqui ao finalzinho aqui, fiz ponto sobre ponto, trabalhando com o fio velute e a agulha número 3. Chegando aqui no final, vou fazer um aumento nesse último ponto aqui. E aqui, em cada carreirinha, eu faço um ponto baixo. E assim, finalizamos aqui. Vou cortar um fio longo para fazer o arremate. Esse aqui é o lado certo. E agora, vamos fazer a fivela. Para fazer a fivela, eu utilizei o fio cordonê duplo. Então, eu utilizei 2 cabinhos, mas vou mostrar para vocês como que faz no fio tradicional. Aí depois você, caso você vá utilizar o fio cordonê ou qualquer outro tipo de fio para produzir a fivela, aí fica a seu critério, ok? Mas aí fica melhor de visualizar em um outro fio. Esse fio aqui não fica muito legal a visualização, infelizmente. Então, para fazer a fivela, eu utilizei aí 2 cabinhos do fio cordonê, mas se você quiser também pode substituir pelo amigurumi tradicional,
de espessura tradicional, e você pode também substituir pelo fio encanto slim ou fio encanto também tradicional. Vou mostrar aqui para vocês como que faz com o fio vermelho. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 20 correntinhas. E a agulha que eu estou utilizando é a agulha de número 2. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz aqui 20 correntinhas, ok? Agora eu vou prender aqui no início, uma pontinha na outra, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, temos aqui uma argolinha com 20 correntinhas. Agora eu faço que para iniciar a volta de número 2, vou fazer 2 pontos baixos seguidos. Um, no próximo ponto, mais um. Então, fiz 2 pontos baixos seguidos. No próximo ponto, eu faço 3 pontos baixos juntos, que no caso é um aumento triplo. Então, na mesma correntinha, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, dou continuidade e faço 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. E aqui, no próximo ponto, faço 3 pontos baixos juntos, faço um aumento triplo. Um ponto, no mesmo espacinho mais um ponto, e no mesmo espaço mais um ponto. Agora, faço 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4. Depois de fazer 4 pontos baixos, no próximo ponto faço um aumento triplo. Vou fazer aqui 3 pontos baixos juntos no mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Agora, eu faço 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. Para dar continuidade, no próximo ponto faço um aumento triplo, que são 3 pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz 1, 2 e 3. E aqui no finalzinho sobraram 2 correntinhas, então eu faço um ponto baixo e na próxima correntinha faço um ponto baixo. E vai ficar assim. E aí, cada aumento daquele que a gente fez, no caso a gente fez aqui 4 aumentos triplos. Então, cada aumentinho desse aqui é um canto. Então, vai ficar assim. Eu já tenho uma peça que eu fiz aqui com o fio codonê. Aí, a gente vai montar primeiro o cinto aqui na peça. E aí, depois a gente coloca a fivela. Vou mostrar aqui pra vocês de que forma que você vai posicionar aqui. Não tem exatamente uma volta certinha de onde que você vai colocar. Você vai no olhômetro mesmo e vê onde que fica mais ou menos aí legal para você colocar a faixa aqui do cinto. Tem que cobrir um pouquinho aqui essa parte, então ficou mais ou menos aqui um dedo e meio a 2 dedos de distância aqui até a botinha. Pronto. Aí aqui eu vou fazer uma costura e eu também vou colar. Eu vou passar um pouquinho de cola por toda essa parte aqui. E depois eu venho fazendo a costura também, se necessário. Depois que você aplicar a cola ou fazer a costura nessa parte, caso você queira, essa parte aqui, aquele fiozinho que a gente deixou lá em preto, vai ser o fio que a gente vai utilizar para fazer a costura e fechar essa parte aqui da frente. Eu vou pegando um ponto de um lado e um ponto do outro.
Pega um pontinho daqui. Vai ser somente isso. Pega um ponto aqui de um lado, do outro, e vai fechando aqui somente essa parte do preto. Pronto, aqui finalizamos essa costura aqui da parte em preto. Aí depois você também faz o arremate aqui do fio branco, esconde dentro da peça, faz um detalhezinho. Pronto, vai ficar assim. Aí agora a gente vem com a fivela. Aqui na parte da fivela você deixa um fio longo para fazer aqui a costura. Aí você cola aqui em cima. E depois que você colar, a gente vem fazendo um detalhezinho aqui. Coloquei aqui os alfinetes para segurar, para ficar bem posicionado aqui. E aqui a gente vai fazer o último detalhe da fivela do cinto. Conta aqui umas 2 carreirinhas dessa em preto. Passar o fio aqui em uma alcinha. Aí vou fazendo aqui até ficar da forma que eu quero. Fazer o último aqui. Pronto, aí vai ficar dessa forma aqui, esse detalhe aqui da fivela. E aí pronto. O meu ainda não vou tirar aqui, que eu tô aguardando secar, pois eu passei só um pouquinho de cola. Então essa parte aqui do cinturão está ok. Aí se você não quiser fazer a costura, você apenas cola que tá tudo certo. Igual essa parte aqui do cinturão, desse detalhe aqui. Se você não quiser costurar, você passa a cola por baixo, que tá tudo certo. Use uma cola de boa qualidade, ok? Outra dica legal também para você fazer é, enquanto você estiver produzindo aí sua peça, que você já tiver costurado os braços, você vai prender aqui a ponta dos braços com o alfinete. Você prendendo dessa forma, assim que você terminar todo o seu trabalho, os bracinhos dele vão estar aqui mais baixinhos. Por que disso? Porque o bracinho acaba ficando assim em pé por conta da ondulação aqui. Ele fica bem abertinho. Então, para que ele fique mais fechadinho aqui, fique mais no lugar, você vai colocar os alfinetes aqui e vai deixar esses alfinetes até o final da sua peça, até que essa peça esteja aqui totalmente pronta. Assim vai garantir que ele fique com os braços abaixados. Vamos dar continuidade à peça e agora a gente vai trabalhar esse detalhe aqui, que é basicamente como se fosse o fechamento da camisa. E esse detalhe é feito separadamente. Olha só como que fica por baixo da barba e ele vem até aqui também. E para fazer esse detalhe, eu vou utilizar 2 fios. Vou utilizar aqui a cor cereja, que é a mesma cor que a gente está utilizando para produzir todo o corpinho, a roupinha, desde o início da aula. Cor cereja, agulha 2,5 milímetros. E para o fio velute, que é o detalhe em branco, a gente vai utilizar a agulha de número 3. Para fazer o detalhe da gola junto com o detalhe da camisa, a gente vai iniciar com o fio amigurumi, o vermelho, na cor cereja, e agulha 2,5 milímetros. Aqui eu já iniciei e já fiz aqui o total de 58 correntinhas. Depois de fazer 58 correntes,
Eu pulo a primeira corrente, venho na segunda e faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer ponto baixo em cada correntinha até chegar ao finalzinho aqui, até a gente fazer até o finalzinho dessas correntinhas. A gente vai ficar com um total aqui de 57 pontos baixos. Finalizei aqui todos os 57 pontos baixos. Agora eu já posso cortar esse fio e a gente vai fazer a troca de cor para o fio veluche e agulha de numeração 3. Aí, antes de você cortar, dá uma olhadinha aí se deu tudo certo no seu, porque dependendo da sua tensão de ponto, o quanto que você encheu a sua peça, pode ser que a sua fique mais ou menos estufadinha. Então, se precisar acrescentar 2 pontinhos ou 3 pontinhos a mais, não tem problema, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui com a agulha de número 3 e o fio veluche. E aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Como a gente tem aqui o total de 57 pontos baixos, então iremos trabalhar aqui 57 pontos baixos. Vou fazer aqui toda a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui, fiz ponto sobre ponto. E a peça ficou assim, já cortei aqui, deixei um fio longo pra gente poder fazer a costura. Agora eu vou mostrar pra vocês de que forma que vai ser colocado aqui na peça. Você vai pegar aqui a sua peça, vai pegar dessa forma aqui e vai passar aqui atrás. Olha só. Aí você pode dar uma puxadinha aqui. Aqui vai ficar dessa forma. E levando aqui pra frente, a gente vai prender aqui com o alfinete pra poder fazer a costura. Aí a gente vai organizar aqui, ele vai ter que ficar aqui em cima da fivela, tá? Pouquinho mais aqui acima, bem juntinho, pra parecer que essa parte aqui tá descendo aqui e o cinturão tá por cima. Vou organizar aqui direitinho. Aí vai ficar abertinho assim, aí você vai fazer da seguinte forma. Vai puxar aqui. E a gente vai organizar de uma forma que vai ficar retinho aqui. Sobe aqui um pouquinho mais, vai fechando. E aqui também. Vai ficar essa pequena abertura aqui em cima, vai ficar assim. Como se fosse o casaquinho aqui, a borda do casaquinho. Aí depois que você organizar tudo aqui, a gente vai fazer a costura. Ou você cola, ou você faz a costura. O primeiro de tudo é organizar para deixar essa parte aqui retinha, bonitinha, bem alinhada aqui com a parte de baixo, certo? Deixou tudo alinhadinho aqui, aí você vem aqui fazendo a costura com o fio vermelho, ou você pode passar cola. Aí, aqui também, entre um espacinho e o outro aqui, você também vai passar cola e depois fecha, para que essas duas partes fiquem assim, juntinhas, tá? Só aqui na parte de dentro. Aí, você vai fazer a costura aqui, pegando um pontinho dessa parte em vermelho e um pontinho aqui da parte em vermelho do corpo. Faz toda a costura e pronto. Caso você vá colar a peça, o importante é que você escolha uma cola de qualidade. Geralmente eu utilizo aqui cola quente, cola universal, cola própria para artesanato, cola de silicone. E são colas que eu acho muito boas e que geralmente não me dá problemas quanto a descolamento de peças. Então, caso você tenha preguiça de fazer costura e você queira fazer a colagem, não tem problema. É só você escolher uma cola de qualidade, ok? Então, finalizada aqui essa parte, a gente vai fazer agora as orelhas. Para produzir as orelhas, a gente vai retornar e utilizar o fio da cor macadâmia, que é o fio que a gente já estava utilizando para produzir a cor de pele da peça. Então, vou aqui iniciar com o fio macadâmia e agulha 2,5 milímetros
Eu vou iniciar fazendo um círculo ou anel mágico, e aqui eu subo uma correntinha, subo mais uma correntinha para dar a altura do ponto, e dentro desse círculo a gente vai trabalhar aqui o total de 10 pontos altos. Eu finalizei aqui os 10 pontos baixos, aí eu puxei aqui o fiozinho do meio, fechei totalmente, cortei o fio aqui longo para fazer a costura e fiz duas partes iguais. Aqui eu já posicionei a primeira orelha e vamos posicionar aqui da seguinte forma. Vamos utilizar aqui o olho como ponto de guia para a gente colocar as orelhas. Desse lado aqui, eu contei aqui a partir do olho, eu contei 10 pontos baixos para cá. E aí eu já posicionei a orelha aqui. E você vai posicionar aqui uma volta acima do olho. A ponta aqui da orelha vai ficar uma volta acima do olho. Então, pega uma volta acima do olho, conta 10 pontos baixos aqui para o lado e você pode posicionar a orelha. O mesmo você vai fazer aqui desse lado também. Conta 10 pontos baixos. Aqui uma volta acima do olho, aqui que vai ficar a ponta da orelha. Conto 3, 6, 9, 10. Aqui irei posicionar a segunda orelha. Depois de posicionar aqui, você já pode fazer a costura. Você faz a costura pegando um ponto aqui, pegando um ponto da peça de base e um pontinho aqui da orelha, pegando um de base e um da orelha, ok? E vamos ficar dessa forma aqui. Depois de fazer toda a costura aqui das orelhas, a gente vai fazer o afundamento dos olhos, tá? O afundamento dos olhos é bem leve, então a gente vai utilizar aqui para o afundamento dos olhos também o fio da cor macadâmia. Para fazer o afundamento dos olhos, a gente vai precisar do fio na cor macadâmia e uma agulha longa. Quanto mais longa a agulha, melhor. Vem aqui na parte de trás da peça e vai em um ponto aleatório e a gente vai levar esse fio lá pra frente. Pouquinho aqui, ó, no meio dos olhos. Deixar um fio longo aqui atrás, aí eu passo esse fio aqui por baixo do olho. E agora, vem no outro cantinho do olho também. E aí, eu retorno com esse fio aqui para a parte de trás da peça. Aí, você vai puxar, assim, até dar uma leve afundadinha. E não tem problema você fazer o nozinho aqui por cima do ponto. Pois, como a gente vai colocar o cabelo aqui, então, esse fio vai ficar escondidinho aqui depois, né? Esse afundamento. Então, dá uma leve afundada aqui. Olha a diferença que dá a profundidade. Então, você vai fazer alguns nozinhos aqui, para que o olho não volte, né? E pronto. Aí, o mesmo que você fez nesse olhinho aqui, você vai fazer nesse outro olho aqui também. Vai fazer esse mesmo afundamento. Afundamento feito, agora a gente vai fazer o nariz. Para produzir o nariz, a gente vai utilizar a agulha 2,5 milímetros e o fio na cor macadâmia. Faço um círculo ou anel mágico com 6 pontos baixos. Fez 6 pontos baixos, puxa o fio e fecha o círculo totalmente. Volta 1, 6 pontos baixos. Na volta 2, vamos fazer 6 aumentos seguidos. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Depois de fazer aqui 6 aumentos seguidos, na volta de número 2, a gente ficou com a quantidade de pontos aqui de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar aqui a volta 3 e 4, fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, serão 2 voltas de ponto sobre ponto, mantendo os 12 pontos baixos. Finalizei aqui o nariz, olha só, fiz 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, mantendo os 12 pontos baixos. E já podemos cortar o fio e deixar um fio longo para fazer a costura. Você vai pegar o bonequinho e vai posicionar aqui o nariz entre os olhinhos, uma volta abaixo, olha só.
uma volta aqui abaixo, bem na marca d'água dos olhinhos aqui, certo? Então, posicionando aqui bem no meio, uma volta abaixo dos olhos, aí você pode fazer a costura. Depois da costura finalizada aqui, é hora de fazer toda a barba e o cabelo. Então, é uma parte que a gente precisa ter bastante atenção, não que as outras não precisem, mas essa é a parte que vai dar ali toda a diferença na nossa peça. Então, bora fazer aqui bem certinho o desenho de onde que a gente vai fazer aqui toda a barba e o cabelo. Para fazer a parte da barba e do cabelo, vamos precisar do auxílio de uma agulha. Pode ser agulha de tapeceiro, agulha com ponta, a agulha que você achar aí mais confortável de trabalhar. Eu também vou utilizar essa lã, essa aqui é a que eu estou utilizando, mas você pode usar a lã que você quiser, desde que dê para você pentear depois. E também vou estar utilizando uma tesoura, ok? Então, é um processo muito simples. O primeiro de tudo é que a gente precisa fazer essa marcação de onde que vai ser a barba e o cabelo. Tô aqui com o lápis, eu já fiz a marcação aqui para poder mostrar a vocês. Primeiro de tudo a partir de onde você costurou o nariz, uma volta abaixo, você vai fazer aqui uma linha. Ou então, você pode contar aqui a partir da primeira carreirinha que você fez em cor de pele, a primeira carreira aqui da cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, você faz aqui um risquinho, uma volta abaixo do nariz, tá? Aqui tem duas linhas, mas desconsiderem, é porque eu acabei errando aqui na hora de fazer e eu fiz uma linha abaixo, tá? Mas é uma linha aqui abaixo do nariz. Aí, você vai contar aqui, faz essa primeira marcação aqui, fez essa marcação, ok. Primeira marcação abaixo do nariz, você vem aqui no cantinho da orelha e vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos contar 5 pontos para frente. 1 ponto, marca, 2, aí você vai levando para frente. 2, 3, 4 e 5. Aí você vem fazendo essa linha até aqui. O mesmo você vai fazer desse lado. Conta 1, faz o risquinho, 2, 3, 4 e 5. Junto aqui com a linha abaixo do nariz. Então, essa primeira marcação aqui já está feita, tá? Aqui vai ficar 5 pontos levando aqui para o ladinho e aqui também 5 pontos descendo, levando para o lado e uma volta aqui abaixo do nariz. Fez essa primeira marcação aqui, a gente vai fazer aqui a marcação da primeira camada do cabelo. A primeira camada do cabelo, você vai contar aqui, a partir de onde está marcado a primeira orelha, onde está costurada, você conta uma volta, 2 voltas, a partir de onde a gente costurou a orelha aqui, na parte de baixo, 1, 2, e aí você risca e leva essa linha até a outra orelha aqui. Também fazendo na segunda volta aqui de onde a gente costurou a orelha, tá? A partir de onde costuramos. E a camada de cima do cabelo, vamos fazer da seguinte forma. Você vem aqui, juntinho com a posição aqui de onde está a orelha, e conta 1, 2, 3, 4, 5. Contou 5 carreirinhas, faz aqui uma linha reta, juntinho com a orelha, ok? Você vai levar essa linha reta aqui até a outra orelha. Aqui desse outro lado, você conta também em linha reta, a partir da orelha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos para cima. E aqui já estão feitas todas as marcações, ok? Essas marcações aqui é para você fazer aí toda a parte do cabelo. Aqui, vamos seguir da seguinte forma, já coloquei aqui um pedaço de lã na agulha. E aqui a gente vai começar a fazer toda essa parte da barba. Vamos começar pela barba, depois a gente faz a parte do cabelo. Então, no primeiro pontinho aqui, onde tem minha primeira marcação, já venho aqui com a lã na agulha,
passo aqui entre o ponto e vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui. E aqui eu já posso cortar. Viu como que é simples a aplicação da lã, que não tem muita complicação? É só você posicionar aqui a agulha, passa entre o ponto e o outro, deixa do tamanho que você deseja, corta e tá tudo certo. Muito simples de aplicar, tá? Mas como que a gente vai deixar essa lã aqui, que ela fique segura, sendo que depois a gente precisa pentear essa lã para chegar aí da forma que a gente quer? Para segurar esses pelinhos aqui, no caso a lã, você vai utilizar ou uma cola instantânea, que você, toda vez que terminar de passar aqui, você já vem pingando aqui para deixar seguro. Só bem aqui juntinho de onde você passou o fio. Fazendo dessa forma aqui, quando você pentear, essa lã não vai sair do lugar, ela não vai se soltar e não vai sair da sua peça. Mas caso você queira uma outra opção, você pode estar fazendo norzinhos. Desde o comecinho aqui, você já vem fazendo, fez a primeira parte aqui, passou o fio uma vez, então você já vem e faz 2 a 3 norzinhos aqui bem apertados nessa lã, para que quando você vá pentear, ela não se solte. Como podemos observar, essa parte de aplicação da lã é muito simples e muito fácil também. Caso você queira, assim que aplicar a lã e cortar, aplica um pouquinho de cola aqui, que esse fio não vai se soltar depois, então você pode pentear tranquilamente, que a lã não vai sair do lugar. Mas se você quiser também, pode estar fazendo norzinhos, aí fica a seu critério. Então, toda essa marcação que a gente fez aqui, onde vai ter aplicação de lã, ok? Tanto aqui na parte da barba, quanto na parte do cabelo. O cabelo são duas camadas, a camada de cima e a camada de baixo, então é você só seguir esse desenho aqui na aplicação. Vamos supor que a gente vai fazer a aplicação nessa parte, então eu pego um pontinho aqui entre um e outro, deixa aqui o tamanho que eu quero e corta a lã. Então, é um processo muito simples de fazer, sempre vai deixando aqui em torno de 2 a 3 centímetros de lã cortada. Depois que a gente pentear, ela vai ficar maior ainda, mas a gente faz o aparo dessa lã depois, ok? Então, como é um processo bem simples de estar fazendo, eu acredito que vocês conseguiram entender, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Eu sempre estou respondendo os comentários por aqui, então qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou pode entrar em contato comigo também, que eu sempre respondo as dúvidas de quem precisa, ok? Então, vou dar continuidade aqui, fazer toda essa aplicação da lã e eu já retorno pra gente finalizar a peça. Voltei aqui para mostrar para vocês como que tá indo a produção da peça e olha só, gente, tá toda arrupiadinho, coitado. Posicionei aqui todos os fiozinhos que eu precisava e eu passei cola no meu. Então, dessa forma aqui, passando cola, eu posso puxar à vontade que esses fios não irão sair. Principalmente na hora de pentear, né? De passar rasqueadora, de fazer bastante força, vai passar bastante. Então, esses fios não irão sair. Tanto embaixo quanto em cima, eu passei a cola aqui. A cola que eu utilizo é essa aqui, ela é super segura para estar utilizando, eu gosto bastante. Então, passei somente aqui na parte de baixo, que passando embaixo aqui, ele já entra dentro do fio. E fica tudo aqui bem grudadinho, certo? Depois de fazer aqui toda essa parte de acrescentar o cabelo aqui, a gente vai fazer a parte do bigodinho. Para fazer o bigode, a gente também vai fazer com lã. E eu vou pegar aqui, bem no meinho aqui do nariz. Vou deixar aqui mais ou menos 3 pontinhos aqui no meio. Olha só. Vou marcar aqui com o alfinete, vai ficar
3 pontinhos de um lado aqui, de um lado para o outro. 3 pontinhos no meio, certo? Então, a partir daqui, vou deixar 3 pontinhos entre um bigodinho e o outro. E aqui é muito simples, é só passar por várias vezes o fio, até a gente ver que tá legal aqui a quantidade. Aqui. E vou passar aqui mais uma vez. Então, eu passei aqui pelo total de 5 vezes. Olha só, vai ficar assim. Aí, aqui eu já posso cortar. Aí, o mesmo que eu fiz desse lado aqui, irei fazer desse lado também. Coloquei aqui do outro lado também. A gente pode ver que já dá até um visual totalmente diferente do que estava antes, né? Aproveitando essa mesma lã que eu estou aqui fazendo o cabelo, eu já vou fazer a sobrancelha também. Arrumei aqui toda a sobrancelha, o cabelo também. Agora é hora de pentear. A melhor hora que tem da produção dessa peça. E o que eu fiz aqui? Eu passei em sulfilme por toda a peça, justamente para quando eu estiver rasqueando essa peça aqui, os pelinhos não grudar tanto, mas se grudar não tem problema. Depois você pega uma fita crepe, igual essa aqui, enrola aqui na mão e vai tirando os pelinhos que saem todos com muita facilidade. E a nossa companheira aqui, para deixar essa peça bonitona, é a rasqueadora. Essa rasqueadora aqui é aquela que você utiliza mesmo aí para rasquear o pet, que você encontra nas lojas que vendem coisinhas para pet, você encontra em pet shop, basicamente, tá? Então é muito simples de encontrar e é muito baratinho também. Então vamos lá, você pode começar aí por onde você quiser. No caso, eu irei começar aqui pelo cabelo, na parte de trás. E basicamente eu vou apenas pentear. Essa parte que eu não passei cola ainda, vou passar depois. Mas eu vou passar aqui primeiro nesses fiozinhos aqui de cima, que é onde eu já passei a cola. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Basicamente é isso, você vai aqui penteando. É muito simples, muito fácil. E aqui já fica totalmente diferente do restante aqui da peça. Eu arrumei assim, dessa forma. Eu coloquei aqui pra cima, porque agora a gente vai fazer o aparo aqui da barba. E o bigodinho vai ficar aqui pra cima, só enquanto a gente faz o aparo da barba, ok? Aí aqui a gente vai cortar esses fiozinhos que ficaram sobrando. Aí fica a seu critério se quer deixar assim, ou se vai cortar retinho, assim como o meu. E aí depois você faz mais uma passadinha aqui com a rasqueadora. E aí você vai aparando ou deixa assim mesmo, dessa forma. Também fica legal, não tá tão uniforme, mas eu prefiro que fique aparadinho. Aí aqui, venho aparando aqui dos ladinhos, vou descendo, até ficar da forma que eu quero. Se eu quiser mais comprida, eu deixo mais comprida. Se eu quiser mais curta, vou deixar mais curta também. Aí fica a seu critério, ok? Então, depois de aparar aqui, a gente vai arrumar o bigodinho. Aqui na parte do bigode, passei também a rasqueadora e basicamente eu vou fazer assim. Vou deixar esse montinho aqui, tá bem grandinho, e aí eu vou cortar aqui nessa ponta. Cortou aqui nessa ponta, eu vou colar aqui, vou passar cola embaixo e vou juntar aqui a pontinha.
Vou deixar junto aqui essa pontinha e vou enrolar assim, dessa forma. Aí você vai enrolar aqui a pontinha e vai colar aqui. Vai deixar mais pra cima, ou mais pra baixo, ou mais fofinho, ou mais fino, da forma que você quiser. Aí você vai arrumando da forma que você achar melhor, que fica mais bonitinho aí no rostinho, ok? Aí é importante você passar a cola aqui embaixo. Você passando cola e juntando tudo, ele vai ficar bem seguro aqui e não vai sair. Eu vou passar a cola aqui no meio e já mostro pra vocês. Aí, basicamente, é isso aqui. Aí você pode acrescentar um pouquinho de blush. Vou mostrar aqui a outra peça pra vocês. Na outra peça, que foi a peça piloto, eu acrescentei um pouquinho de blush no nariz, nas bochechas e acrescentei um óculos também. Vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o link de onde que você pode adquirir esse óculos aqui. É um óculos para amigurumi e é muito fácil de encontrar, inclusive aqui pelas playlists que eu deixo aqui de produtos aqui pelo YouTube mesmo, você encontra o link desse óculos aqui e de muitos outros acessórios para o seu amigurumi. Aí, pra gente finalizar essa peça, fica faltando somente aqui o gorro. O gorro é muito simples de fazer também. Eu vou deixar aqui para você, aqui na tela, a receita de como fazer esse gorro, mas caso você queira acompanhar passo a passo, carreira por carreira, mostrando os pontos de como que faz o gorro, tem uma outra aula aqui já disponível para vocês aqui e eu vou deixar linkado aqui no finalzinho do vídeo e também vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários. Aí você clica e vai diretamente para a aula. Mas se mesmo assim você não conseguir encontrar, acessa aqui o meu canal, olhe os últimos vídeos publicados que você vai encontrar a aula completinha de como fazer esse gorro, tá? Tô deixando aqui do ladinho a receita para você que gosta de fazer olhando somente a receita, mas se você quiser fazer olhando ponto a ponto, carreira por carreira, tem essa outra aula também disponível para vocês. Então, assim, finalizamos a nossa aula de número 2 e na aula 3, como eu havia dito anteriormente, vai ser somente a aula do gorro para você que quer fazer o gorro aí vendo ponto a ponto, carreira por carreira, tá? Acesse aqui no finalzinho do vídeo o link que eu vou estar deixando para vocês e você já vai ser redirecionado para a aula de como fazer esse gorro aqui. Então, esse aqui é o resultado na nossa aula de hoje. Vou ficando por aqui e foi muito bom ter a tua companhia enquanto produzia essa peça. Eu espero que você que esteja aí do outro lado assistindo e produzindo essa peça tenha gostado do resultado. Não esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais. O nome é Diva Crochetaria. E se você não é inscrito por aqui, já se inscreve, deixa o teu like, comenta o que você achou da aula. Se tiver qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Vou ficando por aqui com essa peça maravilhosa e eu espero te ver na próxima aula, hein? Beijo!